Romanos capítulo 12, eu preguei recentemente uma mensagem sobre isso, porém é um texto muito próprio para esta manhã. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. A responsabilidade pessoal é o tema de Romanos 12. E o texto diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos falar juntos o texto? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós não só queremos, nós também precisamos ouvir a sua voz. Que o Senhor fale conosco nesta manhã. Ó Deus, já estamos cultuando ao Senhor com alegria e agora te pedimos, Senhor, que a tua palavra, que é viva e eficaz, ela entre no nosso coração de forma poderosa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Você pode se assentar no seu lugar. Meus irmãos, o texto que nós escolhemos para esta manhã, e como disse, eu preguei recentemente uma mensagem em nossa igreja sobre o texto num contexto mais amplo. No entanto, esse texto ele fala sobre a responsabilidade pessoal. A responsabilidade que cada um de nós tem com a nossa própria vida, com o nosso próprio corpo, com as escolhas que fazemos, as decisões que tomamos. O texto mostra como nós devemos nos comportar, e são vários os assuntos que são abordados, são vários. No entanto, eu opto pela linha de falar sobre a consagração a Deus e a fidelidade no cuidado com aquilo que Deus tem nos dado, começando com o nosso corpo. Que a gente tenha isso em mente. Muitos de nós somos muitas vezes descuidados com tal situação. Eu conheço pessoas que têm sérios problemas por descuido. Eu conheci um pastor que morreu muito novo, porque ele literalmente comia demais. Morreu muito novo. Tomar uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros sozinho e comer um frango assado sozinho era com ele mesmo. Mas não era assim ao longo do dia, de uma vez só. E depois uma penca de bananas para poder fazer a sobremesa. E eu estou a falar, tem irmã dizendo Jesus amado, outro dizendo misericórdia, mas isso é verdade. Isso é verdade, isso acontece. Nós precisamos ser cuidadosos. E eu me lembrei da minha tia, irmã da minha mãe, a única irmã que ela tem, o marido dela estava com sérios problemas. Eu estou contando essas histórias para a gente falar do assunto. E ela foi com ele ao médico, o médico disse: olha, o senhor vai ter que comer 2 bolachinhas de água e sal, 2 biscoitinhos de água e sal de manhã, tomar uma xícarazinha de café com leite, e ele aceitou tudo. Passado um tempo, nada se resolveu, e ele falou: tem que voltar no médico. Quando ele voltou ao médico, ela falou assim: eu vou com ele. Eu curo ele hoje. Vou com ele hoje. Aí chegou lá, contou a história. Olha, só tomo leite desnatado. Só como bolachinha de água e sal. Aí ela falou: dá licença, doutor, é verdade. Mas ele toma meia lata de leite desnatado. Bolacha de água e sal, ele come um pacote. Então, o cuidado começa com uma decisão. A palavra de Paulo fala da responsabilidade pessoal. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelos passos que nós damos ou deixamos de dar.
Nós somos responsáveis por tudo diante de Deus, porque um dia, podem ter certeza, todos nós nos apresentaremos diante do justo juiz. E aquele que tudo vê, ele dará a cada um o galardão ou a recompensa conforme as suas obras. Quem pode dar glória a Deus por isso? Somos responsáveis, as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas indecisões, e assim nós precisamos nos comportar, assumindo a responsabilidade. Como servos de Deus, precisamos realmente viver aquilo que nós pregamos, praticar aquilo que nós falamos, e aquilo que nós falamos deve também coadunar com aquilo que nós sempre pregamos. A nossa vida deve ser dessa forma. Isso chama-se coerência, isso chama-se testemunho. A gente poder fazer ou viver aquilo que a gente anda pregando. E obviamente que a gente tem que levar outros contextos. As irmãs, a irmã Lais, a nossa irmã Amanda, que está coordenando o nosso projeto de saúde agora, que está no nascedouro. Vocês estão tendo a oportunidade de estar exatamente no dia que nós começaremos a dar esse atendimento. É um serviço social, mas a gente tem que ter esse cuidado e saber também que existem situações que são situações de saúde, hormonais, que as pessoas às vezes até querem, mas não conseguem. E aí o que é necessário? É necessário dar o passo do cuidado. Se a pessoa não consegue vencer o prato, tome o passo do cuidado, né? Se não consegue vencer o pacote de bolachas, tome o passo do cuidado. Pedir ajuda, isso é algo normal. E Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. O que ele percebe? Ele percebe que há uma necessidade de insistência. Ele está rogando, não é um pedido simples, ele está insistindo com eles. Rogo-vos, pois, irmãos. E ele evoca a compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o que Paulo está dizendo. Quando você vai cultuar, quando você está adorando a Deus, ele está dizendo: a primeira coisa que você apresenta no altar é você mesmo. A primeira coisa que você entrega no altar é você mesmo. A primeira coisa que você traz, a oferta é importante, o dízimo é importante, os talentos são importantes. E olha que aqui na nossa igreja a gente tem assim, esbanja-se talentos, tem tanta gente fazendo tanta coisa, tanta gente que toca, que canta, que cuida, que trabalha nos ministérios, que servem. Mas, meus irmãos, quando a gente está na presença de Deus, para adorar a Deus no nosso culto, a primeira coisa que a gente deve apresentar é o nosso próprio corpo. Já viu aquela pessoa que ela está no culto, mas a cabeça está na China? Já viu aquela pessoa que ela está aqui, mas ela está pensando na vaca que está voando, alguma coisa qualquer, está com a cabeça lá longe, está desligado? Hoje o Senhor está dizendo: você veio por inteiro. Você não vai só entregar uma parte, vai entregar é tudo. E isso começa com o seu corpo, que é oferta para Deus. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Jesus? Rogo-vos, pois, irmãos. Por que Paulo está pedindo insistentemente? Porque por certo ele percebe que alguns não se entregam por inteiro, que alguns não se cuidam como deveriam se cuidar. Mas nessa manhã nós aqui viemos e pela compaixão de Deus nós nos apresentamos, nós nos colocamos no altar do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. E ele diz: você deve apresentar o seu corpo. Ou seja, não é há um tempo atrás, teve um período que teve das aglomerações antes da pandemia, e eu me lembro bem, naquele fevereiro, antes do março de 2020, quando começou todo esse problema, eu me lembro que eu recebi um banner de internet, de Facebook, alguma coisa assim, e um pastor que estava com a arma nas costas assim, com um gato pendurado pelas orelhas assim, falou assim: esse aqui estava pulando o carnaval. Ou seja, alguém que foi atrás de alguém que não deveria estar em algum lugar,
de alguém que não deveria fazer algo. E aí eu me lembro que aquela figura marcou-me muito a mente. Por quê? Porque existem pessoas que elas até fazem, mas você tem que pegar pela orelha. Existem aqueles até que se entregam, mas tem que ser empurrados. Mas glória a Deus que nessa manhã nós vencemos a cama, o despertador, o cansaço, e nós viemos para a oração, nós viemos buscar a Deus, nós viemos ouvir uma palavra, nós viemos receber orientação. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que nós vamos colocar nesse altar é a nossa própria vida, é o nosso próprio corpo. Nós vamos nos colocar diante de Deus. Quem concorda comigo e pode levantar as mãos para o céu, levante e adore. Sabe por quê? Porque Deus recebe quando você se entrega por completo. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Enfim, não é alguém que vai te arrastar, não é alguém que vai te empurrar, é você que vai se entregar. Porque um dia nós estávamos perdidos e fomos achados. Um dia nós não tínhamos esperança e agora nós temos. Um dia nós cantávamos, eu vagava pela senda de horror, mas agora a gente canta, eu quero andar com o meu Senhor. Um dia nós estávamos perdidos como ovelha que não tem pastor, mas o bom pastor buscou-nos já longe do redil, e com ternura ele achou-nos caídos, tristes, de forma vil, ele nos achou. Um dia nós não sabíamos, agora a gente sabe. A gente andava errante, agora a gente está de cabeça erguida, olhando para o céu. Nós entregávamos qualquer coisa, qualquer situação, qualquer migalha, colocávamos qualquer oferta em qualquer lugar, pelas esquinas da vida, pelas encruzilhadas da vida. Mas agora não, agora anda no caminho reto, no caminho certo, vai para o céu, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E o melhor de tudo é a gente que se entregou. Nós não tínhamos o que fazer, aí nós levantamos as nossas mãos e dissemos para o Senhor, eu me rendo. Foi nesse dia que a gente se rendeu e entregou a vida a Cristo, que Jesus mudou a nossa história, que Jesus transformou você de um perdido num salvo, em alguém problemático num santo, que Jesus lavou você com o sangue dele, perdoou os seus pecados e disse, agora o que pertence a mim o maligno não toca, porque esse aqui tem dono, aquela ali tem dono, esse aqui também tem dono. Então vale a pena ser crente. No culto da melhor idade da semana passada, eu contei com a minha querida mãe, sim, vale a pena ser crente. Quem pode aplaudir ao Senhor, aplauda com alegria. Glória a Deus. E ele diz que o sacrifício que apresentamos no nosso corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora não são mais ofertas mortas, não são sacrifícios tolos. Não precisamos matar os animais como na antiga aliança, que os animais eram mortos, o sangue derramado sobre o altar, e todo o sacrifício era feito de forma ritual, de forma substitutiva. Um dia Jesus morreu por nós, então não precisa matar mais nada, nem ninguém. Mas nós nos apresentamos vivos. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Há um samba antigo de uma escola de samba que dizia assim, atrás da verde rosa, hoje está todo mundo de rosa e só não tem verde, graças a Deus, né? Mas atrás da verde rosa só não vai quem já morreu. Era um samba antigo de marchinha de carnaval. Mas muita gente saía dali morto. Muita da gente saía drogado, jogado. Quantos filhos nasceram de relações impróprias nesses períodos? E olha só, eles diziam que estavam vivos, mas estavam mortos. Nós morremos para o mundo, estamos vivos para Deus. E agora sim, no caminho do céu, tem que estar vivo. Tem que viver a graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Tem que viver à mercê da graça de Deus, porque a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor,
ao mundo perdido, ela é dada por Deus de infinito favor. Então pode adorar o nome de Jesus. Tem gente que achava que estava vivo, estava morto, dizia que atrás da verde rosa só não ia quem já morreu. Talvez até você já tenha cantado isso, mas agora você vai no caminho do céu. O caminho do céu é espinhoso, a porta é estreita, não há farra, não há aquela coisa que havia na vida velha, mas você caminha vivo, com esperança, com alegria. Você adora a Deus, porque agora sim a gente tem vida e vida com abundância. Glória a Deus. Já vou terminar. E o nosso sacrifício que apresentamos é o nosso culto racional. O que é que eu quero dizer com isso? O culto é racional. Quando alguém ora, ele sabe que está orando. Quando você sente emoções no culto, o culto também tem emoções, além da razão. Quando alguém profetiza, sabe que está profetizando. Um dia uma pessoa me disse assim: não, pastor, o Espírito me tomou, na hora que eu vi, eu já estava fazendo. E era um negócio que eu tive que chamar a atenção da pessoa. Irmão, não é assim não. Lá atrás, até era de outro jeito, porque o inimigo, ele apossa da consciência da pessoa, rouba aquilo, o que a pessoa vê, o que a pessoa fala. E a pessoa lá é um cavalo, aqui não, aqui você é ovelha. Você sabe se está orando, você sabe se está sentindo, você sabe se está profetizando. Inclusive, você pode nem entregar a profecia às vezes. Não é verdade? O culto é racional. E um dia eu me lembro de um congresso de juventude, eu era o líder dos jovens, ainda na nossa igreja antiga, o nosso templo antigo. E eu me lembro bem que o pregador estava muito eloquente, e aquele mover todo, né? E tinha um irmão que ele estava falando em línguas, irmã Esther, eu não vou falar nome porque tem muita gente conhecida, né? Então a gente vai poupar os nomes. É um irmão que não está aqui mais, né? Ele agora não é assim, né? Então ele começou a falar em línguas no início da mensagem. E tinha uma hora que ele ficava animado, Ricardo, ele virava para o meu ouvido e dava no meu ouvido. Eu falei: Jesus amado. E depois no final eu perguntei: fulano, qual o texto que o pastor leu? Ah, rapaz, eu não sei não, mas foi uma benção. Como assim? O culto é racional. A glorificação tem que se seguir ao que você ouve. A glorificação se segue ao que a palavra te comunica. Quando a palavra entra no seu coração, aí você reage à palavra. Ninguém vai entrar num culto e falar em línguas do início do culto até o final do culto. Você fala, você medita, você ouve, você adora, você reage à palavra. O nosso culto é culto racional. O nosso culto é culto sério. Quando alguém olha para nós, para a nossa igreja, para a nossa forma de adoração, é espontâneo, a gente aplaude, a gente levanta a mão, mas a gente faz isso porque a gente ouve a palavra, porque a palavra entra no nosso ouvido, cai no nosso coração, e a gente começa a ser contagiado pela palavra, aí a nossa razão é envolvida, você entende a palavra, quando você entende a palavra, ela faz você se mover, alguns levantam, alguns dão um pulo da cadeira, outro aplaude ao Senhor, outro diz glória a Deus, outro diz aleluia. E no meio desse movimento, Jesus pode batizar alguém com o Espírito Santo, porque é verdade, Jesus continua batizando com o Espírito Santo, o poder pentecostal continua agindo, o fogo do céu, de vez em quando ele desce, se manifesta e queima o pecado, queima a nossa vida. Então sim, o nosso culto tem tudo isso, mas é um culto racional. E aí eu termino: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu vou te dizer que tudo depende da mentalidade. A mente tem que ser renovada. Renovação do entendimento, renovação da mente. Os gregos diziam uma palavra, metanoia, uma nova mente, uma nova mentalidade. Não adianta você dizer-se salvo, mas ter a mente de um perdido.
Não adianta você ser herdeiro do céu e viver como um pobre sem nada, sem o céu. É igual aquela pessoa que herdou uma herança muito grande, mas não sabe que a herança é dele. Você já é de Cristo, você herdou o céu, você é filho de Deus. Você não é o que você já foi, você era. Agora você tem uma mente nova. Ah, pastor, mas eu não tenho um carro. O carro vai ficar aqui, mas você vai para o céu. Mas eu não tenho uma mansão, não tenho uma casa. Isso também vai ficar aqui, mas você tem uma casa preparada no céu por Jesus. Você pode não ter dinheiro e não ser o homem mais rico da cidade, a mulher mais rica da cidade. Pode ser uma pessoa de vida simples, sim, mas em relação às coisas espirituais, tem gente que daria tudo para ter a vida que você tem. Tem gente que daria o dinheiro que tem para dormir. Você dorme, porque o Senhor dá aos seus fiéis o sono. Não, tem gente que daria tudo para ter um filho na presença de Deus. Ele tem dinheiro, mas o filho está longe. Tem gente que daria tudo para ter paz em casa. Você tem a paz que excede todo entendimento. Você precisa ter a mente renovada, a mente de Cristo, é a mente nova. Não, você olha para o mundo e diz: isso aqui são passarinhos e belas flores que querem nos encantar. Eu estou de olho na eterna e celeste cidade. Quem pode dar glória a Deus? Você tem uma mente nova. Você está vivendo aqui, mas está olhando para o céu, está pisando na terra, mas a cabeça está lá em cima, pensando nas coisas do alto. Curve a sua cabeça. Deus, nós queremos viver para a sua glória. Oh glória, dá-nos, ó Deus, a mente de Cristo. Dá-nos, ó Deus, a graça que só Cristo pode nos dar. E que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fica conosco, Senhor. Nós oramos, ó Deus, no nome que está acima de todo nome. Que nós possamos, ó Deus, com responsabilidade cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e vivermos para a sua glória. Em nome de Jesus.